Olá, pessoal do primeiro período. Estamos aqui para mais uma aula de genética e evolução. E hoje nós vamos falar sobre o que acontece com o genoma humano após a fecundação. Então, como todos sabemos, a fecundação ela é a união de um óvulo com um espermatozoide. E a partir daí, inúmeras divisões celulares elas vão acontecer. Para quem quiser acompanhar na nossa apostila, eu estou aqui falando do conteúdo que se encontra no slide 102 do nosso material, que eu já passei para vocês no começo do semestre letivo, tá? Então, o slide 102, ele traz sobre o desenvolvimento do genoma humano, tá? E o que acontece após a fecundação, tá? Então, quando a união do espermatozoide com o óvulo, inúmeras divisões celulares vão acontecer e um processo fantástico, magnífico de início da vida. A primeira célula humana, a única célula que se inicia após a fecundação, ela já contém todo o material genético daquele novo ser. Que material genético é esse? Aquilo que a gente já vem falando. 50% é a carga genética do pai e 50% nós carregamos a carga genética da mãe. Então, a união do óvulo com o espermatozoide vai produzir uma célula chamada ovo. E esse ovo, ele é feito de uma única célula e ele contém todo o material genético do novo ser que vai começar a se desenvolver a partir desta primeira célula. Mas, talvez vocês estejam se perguntando, bem, e o indivíduo adulto, quantas células ele tem? O indivíduo adulto, ele chega a ter até 10 trilhões de células. Nós somos um amontoado de células. E cada célula nossa, ela é responsável por alguma função específica, por definir alguma característica específica do nosso organismo, como um todo. E essas células, elas são diferenciadas. Então, nós temos células do tecido conjuntivo, nós temos células do tecido muscular, nós temos células do tecido adiposo, nós temos células da epiderme, da derme, nós temos células ósseas, nós temos células sanguíneas, nós temos células hepáticas, nós temos células renais, gástricas, cardíacas, enfim, nós temos inúmeras células. Nós somos um amontoado de células, porém com funções e características muito definidas, e um ser humano ele pode ter aí até 10 trilhões de células. Só que lá no nosso, lá na fase inicial do nosso desenvolvimento, da fase embrionária do ser humano e da vida animal de uma forma geral, nós iniciamos com uma única célula, que já tem todo o nosso material genético, que vai aí formar um novo ser que vai começar a se desenvolver. E é a partir daí dessa primeira célula que as divisões elas vão começar. E as divisões elas acontecem muito rápido e de uma maneira incrível, tá? Então essa primeira célula ela vai gerar uma cópia, tá? Então como assim? Aquela única célula do encontro com o óvulo do espermatozoide, aquele ovo, ele vai gerar uma nova cópia, ou seja, teremos aí duas células idênticas, com material genético idêntico. Depois disso, isso vai começar a se dividir novamente, a se dividir. E a partir de duas células, logo nós teremos 4 células. Nós fomos. Tá? Então, fomos uma célula, depois nós somos 2 células idênticas, ou seja, com o mesmo material genético. Depois dessas 4, vai se originar 8 células com o mesmo material genético e por aí vai até se tornar já um organismo mais complexo. Como assim? Então, quer dizer que as células, elas se clonam? Exatamente. Na vida embrionária, aquela primeira célula que origina a vida, ela começa a se clonar. Então, de uma, a gente passa para 2, depois para 4, 8, até esse período embrionário gerar um organismo um pouco mais complexo, algo mais parecido com o ser humano. E há essa clonagem. Por quê?
Porque todas as nossas células, elas têm o mesmo material genético, né? Então, aquela célula do seu tecido conjuntivo, ela tem o mesmo material genético da célula do teu tecido muscular, que tem o mesmo material genético da célula do teu tecido ósseo, que tem o mesmo material genético da tua célula sanguínea. A diferença é como essas características desta carga genética, desse material genético de cada célula vai se manifestar. Tá? Então é isso que eu estou dizendo. Por isso que a gente consegue descobrir, fazer testes, né, de identidade, alguns testes de maternidade com células sanguíneas, com fio de cabelo, com arcada dentária. Por quê? Todas as células dos seus olhos, do seu cabelo, da sua língua, do seu sangue, tem o mesmo material genético, ou seja, definem quem você é, tá? Ou seja, é o teu código de barras. Esse é o teu material genético, é o teu cariótipo, é o teu genoma, tá? Todas as suas células. E você foi, eu fui, eu sou, nós somos o resultado do clone de inúmeras células, que isso aconteceu lá no período embrionário, e depois essas células vão começar a se diferenciar e aí a manifestar suas características, e cada uma com uma função específica, tá? Para cada parte do organismo. Então a gente começa como uma célula, depois a gente acontece essa clonagem, onde que há 2 células idênticas, depois 4, 8, até a gente ter o genoma completo, tá? Aqui, ó, o que traz sobre isso é aqui no slide 104, tá? E o que é importante, essa fase inicial, essa fase embrionária, em que o ser humano ali já é vida, tá? Ali já tem vida, e ele apenas está se multiplicando, né? Multiplicando essas células, clonando células. Neste momento da fase embrionária, essas células ainda não se diferenciaram, tá? Ou seja, elas não têm nenhuma função específica ainda, tá? Somente mais para frente que essas células vão se diferenciar. E ali no slide 105 há uma imagem bem interessante, e quem conseguir ampliar esta imagem vai ficar mais fácil, e eu vou dar um jeito de colocar essa imagem aqui do lado. Então vou pausar esse vídeo para eu mudar um pouco aqui o layout, tá, do meu cenário, para eu ter espaço para eu colocar essa imagem aqui para vocês, que eu acho que vai ficar bem mais fácil a compreensão. Bem, como vocês podem ver nesta imagem, lá no alto nós temos ali a fusão do óvulo com o espermatozoide. Esse acontecimento ele é chamado de fecundação, um acontecimento incrível, tá, do início da vida humana, animal, de uma forma geral, tá? E essa união do óvulo com o espermatozoide vai originar o ovo. Então, o que eu quero que vocês observem, tá? Esse ovo, ele vai começar a se clonar. Ou seja, ele vai começar a multiplicar, a produzir células idênticas a ele, a se clonar. As células com o mesmo material genético, com a mesma carga genética. Então, ali vai ser produzido, se vocês repararem nas setinhas, há um ovo. E esse único ovo, ele vai originar 2 células, tá? Que vão originar 4 e que depois vão originar 8. Contem. Lá na última linha tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? E olha lá, cada célula dessa, depois do avançar desse período embrionário, aí que essas células vão começar a se diferenciar. E aí uma célula vai começar a se diferenciar e ela vai originar células sanguíneas, como os glóbulos brancos. A outra vai se diferenciar em células como as hemácias, que são células vermelhas do nosso sangue. A outra célula vai se diferenciar em célula de glândulas. A outra vai se diferenciar em células nervosas, tecido nervoso, células da pele, células do músculo, tecido muscular, células do osso, células do tecido conjuntivo e aí por diante, até ter a constituição de um organismo complexo e completo. Então, pessoal, é por isso que no DNA, alguns genes eles vão se manifestar e outros não.
né? Então nós temos inúmeros genes em uma mesma molécula de DNA. Alguns vão se manifestar e outros não, tá? E aí, a partir desse ponto, né, cada célula ela vai iniciar, ela vai traçar um caminho distinto nesse organismo, segundo esse desenvolvimento diferenciado do programa genético de cada indivíduo, de cada ser. Então, algumas células darão origem à pele, outras células ao cabelo, outras aos dentes, outras células às unhas, outras ao intestino, ao útero, à próstata, à uretra e por aí vai. Então, cada célula ela vai seguir um caminho distinto, tá? Nesse amontoado de trilhões de células que nós temos. E por isso que em um único DNA, alguns genes se manifestam e outros não se manifestam. E esse processo de multiplicação celular, ele é muito rápido. E algumas semanas já após a fecundação, já é possível verificar a presença dos batimentos, tá, daquele feto, é possível comprovar que tem circulação sanguínea, é possível comprovar já a formação da medula espinhal, dos pulmões e de alguns órgãos, os primeiros órgãos aí do feto, tá? E aí nesse momento, né, a mulher ela já percebe que tem algo diferente no seu corpo, que ela vai começar a apresentar aí os sinais, sintomas sugestivos de uma gestação, como por exemplo, né, um sinal clássico, a amenorreia, que é a ausência da menstruação. Então esse período inicial é muito rápido, né, de multiplicação celular. E logo a gente já consegue ver, como eu estou mostrando aqui na imagem, algo muito rudimentar do início da vida humana, mas ali é um amontoado já de trilhões de células que se multiplicaram rapidamente já para dar origem à vida. E nestas primeiras semanas após a fecundação, a gente já consegue visualizar algo através de um exame de imagem, como o ultrassom. E ali o profissional ele já consegue verificar a presença de batimentos, ele já consegue verificar a formação da medula. E como traz a imagem ali, ó, aqui no primeiro mês, né, gestacional, há a presença de a entrada do ouvido bem rudimentar, a entrada para os olhos rudimentar, a entrada para a boca rudimentar, o broto caudal, que é a parte final da medula espinhal, o broto da perna e os membros, tá, do feto, eles vão ser os últimos a se desenvolver. Primeiro é a formação dos órgãos vitais. Depois uma vértebra rudimentar, um fígado rudimentar, o broto de um braço, né? Como eu já disse para vocês, os membros eles vão ser os últimos, e depois algo bem rudimentar relacionado aí ao coração. Então, e para localizar vocês mais uma vez, nós estamos no slide 110 do nosso material. E outro fato importante é sobre a exclusividade do genoma. Então, daquelas centenas de espermatozoides que vão tentar romper a membrana do óvulo, apenas um espermatozoide vai conseguir romper a membrana desse óvulo. Quando esse único espermatozoide faz isso, ele reforça essa membrana e assim ele evita que outros espermatozoides possam fazer o mesmo. Assim a gente garante essa exclusividade de que apenas há a carga genética de um espermatozoide com apenas um óvulo. E em relação, né, à regra da irrepetibilidade, tá? Em relação aos seus semelhantes, ela tem uma exceção. Eu já falei na aula da semana passada que o mesmo casal ele pode ter inúmeros filhos e nunca esse casal vai conseguir produzir, vai conseguir gerar, né, um filho idêntico ao outro. A probabilidade disso acontecer é praticamente nula, tá? Por conta de todas as combinações genéticas, né, da carga do pai com a carga materna. Porém, nesta regra há uma exceção. No caso, os gemelares, tá? O que são os gêmeos?
Os gêmeos, eles se originam a partir de um mesmo genoma, tá? Quando as células, elas se dividiram e têm a capacidade de gerar um ser vivo completo. Então, lá naquela parte em que há as multiplicações celulares, o próprio organismo, naturalmente, ele clona. Então, ele produz um outro ser vivo idêntico ao outro, tá? E eles são considerados clones naturais, tá? E é um fato natural, muito bem conhecido. Isso também é possível de ser feito em laboratório, tá? Como os tratamentos, tá? E as questões de inseminação artificial, ok. Mas na questão natural isso é possível, é muito bem conhecido como os gêmeos univitelinos, que são aqueles gêmeos que vivem dentro de uma mesma placenta. Eles são clones. Eles sim são clones naturais, tá? Que o organismo produziu lá na fase embrionária. Ao invés dele se multiplicar e dar origem a um único ser vivo, ele se clonou e originou dois, tá? Então é aí que está uma das justificativas para os gêmeos idênticos, que são clones naturais e que fogem à regra da irrepetibilidade, ok? Bem, pessoal, vídeo curtinho para esta semana. Não deixem de assistir, as visualizações estão muito baixas. Eu vou deixar uma atividade no portal, vocês acessem, por favor. Lá vai ter todos os dados, data de entrega, valor da atividade, tá? Vocês vão me mandar isso via e-mail. Tem alguns alunos que estão me mandando atividade via aplicativo. Pessoal, eu prefiro que me mande via e-mail, tá? Em um arquivo, tá? Vocês podem fazer isso digitado, tá? E me mandar por arquivo. Ou podem fazer à mão, tirar uma foto nítida, organizada ou escanear. Mas pelo aplicativo, eu prefiro que não mande. Lá é um canal para eu tirar dúvidas, tá? Então, vamos deixar o aplicativo para outra função, tá? Então, trabalhos, atividades, somente mesmo a partir do e-mail, tá bom? Tenham uma boa semana. Qualquer dúvida, vocês têm os meus contatos. Eu aguardo vocês. Tenham uma boa semana, se cuidem e que Deus nos ajude para que essa fase termine logo, tá? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau!